analisada à luz do direito, né? Então, toda notícia ela tem aí um fundo, né? Esse fundo ele pode ser um fundo de análise econômica, pode ser um fundo de análise social, pode ser um fundo de análise política e também, logicamente, no nosso caso, né, mais jurídica, né? Então, é importante que os senhores tenham essa mentalidade para que nós possamos aí, logicamente, estudar, por exemplo, a competência da administração pública, aquelas competências previstas do artigo 21 ao artigo 24, né, 21, 22, 23 e 24, e a competência dos Estados-membros nos termos do artigo 25 e seguintes da Constituição Federal, e também a dos municípios, lá do artigo 30 da Constituição Federal, também traz aí as competências dessas entidades de administrações públicas, ou essas esferas, né, dentro da organização político-administrativa, conforme prevê o artigo 18 da Constituição Federal. O importante é que nessa intervenção da propriedade privada, nós já vimos que a propriedade privada ela tem que ser respeitada até pelo sistema, nosso sistema hoje de governo, que é um sistema voltado para o liberalismo, né, diferentemente do socialismo, diferentemente de outras ideologias que não têm como prioridade a propriedade privada, nem a liberdade de empresa, né, a liberdade de constituir empresas, ou exercer atividades econômicas organizadas, como prevê o artigo 966 da Lei 10.406 de 2002, que são características desse liberalismo, né? O Estado liberal, ou seja, aquele Estado diminuto, aquele Estado pequeno, que deve se cuidar só da segurança, da saúde e da educação, né? O resto das atividades estatais, das políticas públicas, deverão ser aí competência do setor privado, né? Restando ao Estado essas três frentes, né? A frente da educação, a frente da saúde e a frente da segurança pública. Então, o Estado, na verdade, para ser liberal, ele respeita aí a propriedade privada, ou tem como marco, né, importante no seu desenvolvimento duas características, que é a propriedade privada, que não tem nas outras ideologias, e também a liberdade de negócio, a liberdade de praticar atividades econômicas organizadas, como prevê o artigo 966 da Lei 10.406 de 2002, que é o Código Civil, né? Então, veja que nós temos aí esses dois sustentáculos do liberalismo, como prevê o artigo 170 da Constituição Federal. Artigo 170 da Constituição Federal. Por isso, essa forma aí de intervenção na propriedade privada, uma vez que o próprio sistema de governo, ele traz aí o respeito, ou seja, o zelo por essa propriedade privada, ou seja, o respeito erga omnes à propriedade privada, como prevê a Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 22, artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal, e também, ao mesmo tempo, traz uma obrigação a essa propriedade privada, que é a função social, ou seja, o exercício e a observação da função social, conforme prevê o artigo 5º, inciso 23, né? Inciso 23 da Constituição Federal. Nós temos aí a questão, uma pergunta que sempre surge, né? O que é nosso, na verdade? O que nós temos? Se fala muito em propriedade, né? Eu sou proprietário de uma mansão, eu sou proprietário de um carrão, né? Mas, na verdade, nós não temos casa nenhuma, nós não temos carro nenhum, nós não temos nada, na verdade. O que nós temos é um domínio, né? Nós temos apenas um domínio. O que é domínio? Domínio é a capacidade que cada cidadão tem de usar, gozar, dispor e reivindicar de um determinado bem, né? Pode ser um bem móvel, conforme prevê o artigo 92 da Lei 10.406 de 2002, né? Conforme prevê o artigo 79 quanto aos bens imóveis, né, da mesma Lei 10.406 de 2002. Então, essa capacidade de usar, gozar, dispor e reivindicar,
é o chamado domínio, ou seja, o conteúdo dominial da propriedade, assim como é da posse também, lá do artigo 1196 da Lei 10.406 de 2002, que é a chamada domínio pela metade, né? Ou domínio, meio domínio, porque o domínio, que significa aí a propriedade, né? Conforme prevê o artigo 1228 da Lei 10.406 de 2002, são as 4 capacidades, né? Capacidade de usar, capacidade de gozar, usar, gozar, dispor e reivindicar, no aluguel, na posse, também no aluguel. O aluguel também é uma forma de transferir essa posse, como prevê a Lei 8.245 de 91, a Lei das Locações, né? A Lei 8.245 de 91, isso está previsto lá no artigo 1196 da Lei 10.406 de 2002, que é a posse, né? A posse que tem que ser respeitada, ela não pode ser nem turbada e nem esbulhada, né? Olha que palavras bonitas, não é verdade? Turbadas ou esbulhadas. O que é isso? Turbada é quando alguém chega e toma toda a posse, né? Tira a pessoa, tira a propriedade, tira a posse, tira a capacidade de usar, gozar, dispor e reivindicar, ou só de usar de usar e gozar, né? Então, ela tira a posse, ela retira essa posse. Então, aí nós temos a turba, né? A chamada turba. Já temos também o esbulho, quando a pessoa vai lá e começa a tomar aos pouquinhos, né? Imagine alguém chegar num terreno dos senhores e começar a botar lá um milheiro de tijolo, né? Começar a colocar um caminhão de areia, né? Vai tomando conta. Então, os senhores não vai ocorrer aí o esbulho, né? Ou senão, não precisa acontecer nada disso, basta a existência aí comprovada, logicamente, de uma ameaça, né? Essa posse ou essa propriedade. Então, os senhores vão trabalhar muito com isso nos seus exercícios da atividade advocatícia, com as chamadas ações de reintegração de posse, né? Quantos já ouviram falar nessa ação de reintegração de posse, lá do artigo 560 da Lei 13.105 de 2015? A Lei 13.105 de 2015 é o Código de Processo Civil, e ela versa exatamente sobre o pedido para que o Poder Judiciário mande reintegrar, né? Reintegrar a posse. E, se for o caso da ameaça, está lá no artigo 566, também da Lei 13.105 de 2015, e aí é o interdito proibitório, né? Interdito proibitório. Faça uma pesquisa nesses artigos 560 até o 566, para verem aí os efeitos desse esbulho, dessa turba, ou mesmo dessa ameaça à posse de alguém, né? Mas o importante é que há propriedades, né? Então, nós temos aí uma noção de que a propriedade é a coisa nossa, né? Tanto que o Karl Marx, ele tem uma frase que até enviei para os senhores aí, que ele diz que a propriedade privada, ela tornou as pessoas tão estúpidas e limitadas, né? Que um objeto só é da pessoa, só é das pessoas, quando a possuímos. Então, veja que existe aí interpretação em relação ao que prevê o artigo 3º da Lei 5.172 de 66, que é uma lei ordinária com status de complementar, né? Complementar nos termos do que define o artigo 61 da Constituição Federal. Uma lei complementar tem um quórum diferenciado, né? Então, por isso que, mesmo que a Lei 5.172 de 66 seja aí uma lei ordinária, como ela versa sobre tributos, ela, por obrigação imposta no artigo 146 da Constituição Federal, ela é complementar ou ela tem status de complementar, né? Então, vejam que lá no artigo 3º dessa lei 5.172 de 66, ela traz aí a definição do que é tributo, né? Então, sempre se pergunta, a casa que eu tenho é minha? O carro que eu tenho é meu? Na verdade, nada é nosso, né? Nós temos apenas um direito. E quando nós adquirimos esse direito, e essa aquisição, que para que ela tenha aquela eficácia erga omnes, como prevê o artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal,
ela deve ser registrada